antes, né? Ah, certo. Ele é um fisioterapeuta formado pela Federal, né, de Pernambuco, com os cursos de osteopatia, quiropraxia. Também recentemente fez um mestrado em ciências da saúde, com foco nas doenças gastrointestinais, né, na atuação fisioterapêutica e focado nas doenças gastrointestinais. Há mais de 5 anos é responsável por divulgar e capacitar os fisioterapeutas por mais de diversos casos de dor visceral crônica e de doenças gastrointestinais. E, além disso, ele atua em Recife há mais de 10 anos, também com ênfase em pessoas que tenham dores crônicas e queixas digestivas associadas. Ele faz esse trabalho belíssimo, é um dos maiores estudiosos aí do mundo, do Brasil. Eu tenho certeza que ele é o maior estudioso do Brasil, acerca dessa parte da fisioterapia, que é uma parte que está nascendo, mas que, por mais que eu estude essa parte de doenças gastrointestinais, que é um universo à parte, por mais que eu estude, eu só vejo o futuro da fisioterapia voltado para isso. Ainda hoje, a gente consegue ver, por exemplo, que todos os profissionais da saúde que focam as suas atuações com alimentação, que focam com a alimentação, eles têm muito mais resultados. Então, isso é uma prática já muito corriqueira dentro dos cirurgiões plásticos. Cirurgiões plásticos, a maioria tem uma comandazinha dizendo o que o paciente pode comer, o que o paciente deve evitar, né? Os nutricionistas já é de praxe, por isso que a nutrição ela também explodiu aí, né, nos últimos anos, né? A educação física cada vez mais vem atrelando isso. A dermatologia também usa muito essa área. Então, assim, o futuro ele está se voltando para essa parte de doenças gastrointestinais e o meu sonho, o sonho de Paulinho, é de que o fisioterapeuta comece a entender mais disso, porque a gente vê que as doenças as inflamatórias sistêmicas, elas passam muito por tudo isso, né? Então, muitas das queixas de inflamação que os pacientes têm na fisioterapia vêm disso, e é disso que o Paulinho vai falar hoje. Quero agradecê-lo imensamente, Paulinho, por ter aceitado esse convite. Sei que seu tempo aí é corrido, e depois também quero saber da sua agenda aí, como é que tá, como é que tu tá trabalhando nesse momento, quando é que está pretendendo voltar a fazer a parte presencial. Me conta aí um pouquinho como é que está essa tua rotina. Agora sim. Meu amigo, o prazer é meu, eu que agradeço. O tempo passado com vocês aqui é muito bem investido. Então, para mim, é só felicidade poder saber que temos aqui tantos colegas interessados nessa temática que há tantos anos nos encanta, né, Raul? Há tanto tempo a gente troca figurinhas nesse sentido. Lá atrás, quando a gente falava disso, eu acho que a gente era meio visto como, não sei se muito bem visto, mas cada vez mais essa realidade se mostra útil, embasada, respaldada, né? Não à toa, tantos grandes nomes da fisioterapia mundial se voltam para dor visceral, se voltam para associações de comorbidades envolvendo digestão, porque se você não considera isso realmente, daqui a pouco vai ser tarde demais, né, para atender pessoas com dor, principalmente dor crônica. Então, a gente fez agora uma última turma do curso no formato online, né, como você perguntou de agenda. Eu ainda vou manter o formato online, mas ainda não definimos como será daqui para frente, porque a minha intenção é que a gente retome talvez algum modelo misto para o presencial, ainda esse ano, até o final do ano, mas certamente para 2022. Então, a coisa está muito incerta ainda, nós temos lista de espera para quem tiver interesse, tá? É só entrar lá no Instagram, tem um link no perfil, não é difícil achar essas informações. E, de certa forma, o que se mantém sempre ativo é o consultório, né, com os atendimentos e ambulatório, todo esse processo de prática, que nada adiantaria ter toda esse respaldo se não aplicar e não ajudar as pessoas que se interessam e que estão sofrendo, né? Então é isso, meu amigo. Quando eu puder iniciar aí, você me avisa, eu já apresento minha tela aqui e a gente vai começando.
Deixa eu passar para cá. Ops. Tu estás silenciado, Raul. Não, eu tinha só ficado em dúvida se era o Rodrigo que tinha compartilhado a tela. Ah, tá. Eu posso compartilhar a minha, então? Pode sim. Beleza. Acho que vocês estão vendo aí. Eu queria só, se possível, que vocês me confirmassem, porque eu sei que... Vocês conseguem ver o cursor do meu mouse, não? Ah, perfeito, porque isso é importante. Deixa eu tirar vocês da minha frente aqui. Espera aí. Aí. Beleza, beleza. Vamos lá, pessoal. Raul, você sabe que eu sou muito tranquilo e aberto com relação a dúvidas, mas me adequo ao modelo que vocês estão empregando, tá? Se vocês quiserem abrir para o pessoal perguntar direto, ou se quiser deixar para o final. De certa forma, no final, eu espero que existam dúvidas, a gente possa debater, e se eu levar contínuo aqui, talvez algumas dúvidas já sejam sanadas durante o próprio processo, tá? Mas fiquem muito à vontade para interromper caso queiram, tá? Vocês fiquem levando aí como quiserem. Bem, boa noite a todas e a todos. Muito obrigado pelo convite, Raul, meu amigo Rodrigo. Tá? Além de amizade pessoal, a afinidade profissional que nos mantém, tá? Unidos em prol aí da fisioterapia bem feita, digamos assim. Então, o tema da minha palestra é a atuação da fisioterapia nas doenças gastrointestinais, que termina sendo o foco da minha carreira aí, pelo menos nos últimos 10 anos, né? E a gente vai falar um pouco dessa possibilidade de atuação, né, envolvendo recursos que trazem terapia manual, recursos que trazem os exercícios. Aqui vocês sabem que, talvez quem já acompanha meu trabalho, eu vou enfatizar o exercício até como forma de complementar o que a proposta do Congresso, né, envolvendo, por exemplo, a própria osteopatia, possa trazer de forma mais nítida e mais conhecida para o público geral. Tá? Existe um outro lado muito bem respaldado também, que é a parte de exercícios, e se a gente consegue englobar tudo isso, integrar tudo isso, provavelmente os pacientes terão mais benefícios ainda, tá certo? Então, por isso que eu começo essa apresentação aqui, declarando meu conflito de interesse, porque, bem, como os meninos já falaram, eu sou autor de um curso, né, que visa capacitar o fisioterapeuta para atuar aí nas doenças gastrointestinais, então não tem como eu estar falando aqui sem ter um viés histórico, né, envolvendo toda essa temática, tá certo? Então, vamos lá. Eu preparei um roteirozinho para vocês ficarem situados em relação ao que vamos percorrer, tá certo? Vamos começar com a classificação mais geral, do básico, para quem não conhece muito bem sobre doença gastrointestinal. Depois a gente vai individualizar aqui 3 condições específicas que eu escolhi, até chegarmos às considerações finais, tá? Então, começando aí com a classificação, tá certo? A doença gastrointestinal, ela é classificada em 3 grandes grupos: as doenças orgânicas, de motilidade e as funcionais. Esse cidadão aqui, o médico americano Douglas Drossman, ele é o responsável pela fundação da Fundação Roma. A Fundação Roma é a entidade que se propõe, né, a atualizar critérios diagnósticos e terapêuticos das doenças gastrointestinais funcionais. Então, dentro da gastroenterologia, isso já é muito estabelecido, essa divisão entre o que é patológico, orgânico e o que é funcional, né? Então, nesse campo da doença funcional, a gente precisa do modelo de assistência biopsicossocial, entram inúmeros fatores de risco, a gente não consegue estabelecer uma linha de causalidade, ou seja, uma única coisa que causa aquela doença, ela vai responder a uma série de fatores em conjunto. Então, a nossa atuação como fisioterapeuta é muito mais forte nesse terceiro campo de doenças funcionais. E se vocês não conhecem isso, isso é um mundo à parte, tá? Eu trouxe aqui, para vocês terem uma ideia, a tabela mais atualizada
divide, é só doença funcional aqui, tá, pessoal? Ó, doenças funcionais, gastrointestinais, que são consideradas doenças, né, que envolvem a interação do eixo cérebro-intestino, tá? Então, do esôfago, gastroduodenais, intestinais, cada uma dessas aqui é um diagnóstico específico e em todas elas a gente consegue ter atuação. Não para por aí, tá? Eu vou passar aqui só para vocês terem uma ideia. Existem as questões de ordem central envolvendo dor, principalmente dor abdominal, as questões que envolvem a bexiga e as questões anorretais, ainda com uma classificação, ainda com a classificação totalmente à parte, só para crianças. Doenças funcionais de gastrointestinais só para crianças. Ou seja, o que eu quero mostrar para vocês é que existe um mundo de condições em que, em cada uma delas, certamente você, como fisioterapeuta, terá alguma contribuição. Por menor que seja, por maior que seja, em muitas delas você é protagonista, em algumas outras não, mas você vai conseguir atuar e ajudar pessoas que estão sofrendo com essas condições. Tá? Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Tirei essa foto de... Parece foto de aeroporto, né? Ficou horrível a foto, mas tudo bem. Era o que eu consegui com o Drossman num congresso em São Paulo em 2018. Talvez seja a única vez que eu tenha conseguido um contato com ele, tá? Com isso a gente entende a classificação, a gente entende onde a fisioterapia atua com mais evidência e agora a gente vai falar de refluxo, tá? Eu deixei, por exemplo, a síndrome do intestino irritável de fora dessa apresentação, porque a síndrome do intestino irritável é um mundo à parte, é uma dor visceral crônica primária que precisaria que a gente trouxesse toda uma fundamentação da Associação Internacional para o Estudo da Dor, mas eu deixo aqui, né, a mensagem para vocês de que, por exemplo, dentre essas três condições aqui citadas, a síndrome do intestino irritável é uma outra que a gente consegue assim, entrar com muita força no tratamento, né? No tratamento dessa condição, porque é uma dor primária e a gente tem muitas condutas que podem ajudar, que são validadas e que são embasadas. Vamos começar a falar um pouquinho de refluxo, tá? Então, a gente tem dificuldade de definir o refluxo. O refluxo nada mais é do que uma alteração de motilidade, né, que resulta desse retorno aí do conteúdo do estômago até o esôfago ou até a boca, né? Causando aí uma série de sintomas e dificuldades, tá? A prevalência é sempre maior no Ocidente, atribui-se isso a hábitos alimentares, enfim, ocidentais, né, não tão saudáveis. E a gente precisa entender essa divisão aqui entre doença erosiva e não erosiva, tá? A doença não erosiva tem um caráter muito funcional, ou seja, não tem uma ferida, não tem uma lesão diagnosticada na endoscopia, por exemplo. Corresponde a mais de 70% dos pacientes. Por que isso é importante? Porque é na doença não erosiva que nós, como fisioterapeutas, conseguimos ajudar mais esses pacientes, tá? Então, é interessante saber dessa prevalência aqui, tá? Além disso, existe uma outra característica que o paciente traz, né? Que é muito importante a gente saber para poder saber, assim, a chance que ele tem de se beneficiar das nossas intervenções, tá? Aproximadamente um terço dos pacientes não evoluem com o tratamento convencional medicamentoso, o inibidor de bomba de próton, né, o prazol da vida. Tá? E muitas vezes esse paciente que é refratário ao inibidor de bomba de próton, ou seja, que não melhora, é quem vai se beneficiar aí das nossas condutas, das nossas intervenções, tá certo? Então, é outra característica importante. Ou seja, doença não erosiva e que já tenha tentado tratamento medicamentoso e não tenha evoluído satisfatoriamente, tá? Aqui estão os principais fatores de risco do refluxo. Onde tiver um sinal de mais, significa um fator de risco prejudicial. Onde houver um sinal de menos, existe um fator protetor, tá? Então, em geral, obesidade, tá certo? Prejudicial. Aí, no âmbito de atividade física, você vê uma coisa muito interessante aqui, né? O levantamento de peso, né? A carga excessiva como um fator de risco prejudicial, tá? Enquanto que atividades mais relaxantes, né? São fatores protetores. A gente vai detalhar bastante isso. No âmbito da alimentação, tá? Gorduras, chocolate prejudicam, fibras ajudam, álcool, cigarro, alterações de sono, alterações respiratórias, todas são
bastante prejudiciais aí no desenvolvimento do refluxo. Ou seja, você precisa entender que não dá para fazer, não dá para encarar o refluxo assim, o que disso aqui está causando o refluxo? Você coloca, ao invés disso, o refluxo no meio e distribui esses fatores ao redor dele. Então, todos eles vão ter um impacto, uma influência, seja ela positiva ou negativa. E o seu papel, muitas vezes, como fisioterapeuta, vai ser fazer esse mapeamento, porque ninguém faz, né? E principalmente no que se refere a esses fatores de risco relacionados a movimento, tá? A gente vai falar bastante sobre isso. Primeiramente, uma coisa curiosa, muita gente tem dúvida, né, sobre essa questão da posição para dormir depois do almoço, mas não, um cochilinho depois do almoço, para quem tem um refluxo importante, né, você vê que isso já foi bastante estudado, né, de certa forma, para surpresa de muita gente, por exemplo, um decúbito ventral parece melhorar, né, diferentemente de um decúbito dorsal. Mas um decúbito dorsal com elevação de cabeceira, aquela velha história, né, de colocar um tijolo ali no pé da cama, como o pessoal faz muito no interior, para levar a cabeceira em 20 centímetros, é uma coisa bem interessante, tá? Decúbito lateral esquerdo parece melhorar, decúbito direito parece piorar. A foto da rede está aqui porque eu sou do Recife e vocês estão aí em Teresina, e quando eu vou dar essa aula, eu dei essa aula agora há pouco tempo com o pessoal de fora, e eles não sabem o poder de uma rede, né, numa varanda, para a gente poder relaxar depois do almoço. E a rede contempla tudo isso, né? A cabeceira está elevada, enfim, é relaxante, tem todo um quê de balanço rítmico ali que não à toa é tão utilizada em tantas sociedades, tá? Portanto, existe sim algo relacionado à posição de dormir, principalmente após a refeição, que possa melhorar ou piorar o refluxo. Outros fatores curiosos. Usar cinto e roupa muito apertada piora o refluxo, pessoal. Então, seu paciente tem refluxo, faz um trabalho de pilates com você. E só uma mulher, por exemplo, que só vem com aquelas calças super apertadas, né, já seria uma primeira recomendação útil, né? Solicitar que ela use roupas mais folgadas, porque quem usa cinto e roupa muito apertada, que tem refluxo, tende a piorar o refluxo. Tá certo? Bem, cigarro, né? Eu acho que eu não precisaria estar falando disso aqui. Porém, como é uma coisa bastante estudada já, bastante enfatizada, é fundamental vocês entenderem que para o refluxo também ele é bastante prejudicial, tá? É fator de risco independente para desenvolver o refluxo se o paciente fuma 6 cigarros ou mais por dia, tá? Vocês vejam aqui todas as razões de chance envolvendo o uso do cigarro, tá? Então, é fundamental perguntar se o seu paciente é fumante, se o seu paciente com refluxo é fumante. Obesidade e sobrepeso. Eu não vou entrar em tantos detalhes analisando cada um desses estudos, porque são inúmeros. Nós temos meta-análises, né? Só aqui tem 2, análise multivariada, mostrando o seguinte, que de forma geral, se você tem sobrepeso ou obesidade, as suas chances de desenvolver refluxo e esofagite erosiva, que é uma outra condição, e aí sim associada à lesão, associada à doença erosiva, aumenta muito, tá? Então, por exemplo, obesidade aumenta em 2 vezes a chance de desenvolver refluxo, segundo essa meta-análise, aumenta em 2 vezes a chance de desenvolver esofagite erosiva, segundo essa outra meta-análise, gordura visceral também, atenção para isso, né? Que às vezes a gente fica muito preso ao IMC e não vê, por exemplo, o percentual ou não de gordura visceral, que é super relevante, tá? E vamos passando. Mais dados envolvendo aqui relação cintura-quadril, gordura visceral, obesidade, tudo isso a gente sabe que piora. Ganhar 2 quilos ou mais em 2 meses, né, aumenta muito a prevalência. Agora, a notícia boa é que perder peso também ajuda muito, né, pessoal? Então, do mesmo jeito que ganhar peso e estar acima do peso é muito prejudicial para o refluxo, perder peso também talvez seja o que de melhor o seu paciente possa fazer para melhorar do refluxo. E isso é muito importante a gente entender, tá? Então, por exemplo, aqui você vai ter uma revisão sistemática com meta-análise mostrando que existe uma proteção de aproximadamente 33% para melhorar do refluxo quando a gente compara só pessoas que fazem exercício, tá? Entre pessoas que fazem exercício, existe um ponto de corte, que é o que esse trabalho mostra, muito importante, que é quem faz mais de 90 minutos comparado a quem faz menos de 90 minutos por semana. Fazer mais de 90 minutos por semana significa aumentar em 33%
o risco de melhorar do refluxo, a probabilidade de melhorar do refluxo comparado a quem faz menos de 90. Óbvio que quem faz menos de 90 está muito melhor do que quem não faz nada, né? Mas entre fazer mais de 90 e menos de 90 existe uma diferença importante. Então, um grande papel do fisioterapeuta vai ser gerenciar isso, por exemplo, né? Distribuir esse exercício de uma forma que ele possa ser benéfico para o refluxo, segundo um dado como esse, que parece ser bastante confiável, pelo menos em termos de nível de evidência, é uma revisão sistemática com meta-análise. Tá? Passando, a gente vai começar a ver alguns ensaios clínicos, né, que compararam aí, por exemplo, dois grupos aqui, inibidor de bomba de próton, o famoso prazol, dieta, no caso personalizada, e exercícios aeróbicos. Vejam que curioso, o que se considerou exercício aeróbico aqui, ó? Nesse trabalho, está aqui o asterisco, o que a OMS preconiza. Simplesmente isso, mais de 10 mil passos por dia, que não é necessariamente um exercício aeróbico, é um nível de atividade física saudável recomendada, tá? Mas, enfim, é só uma forma de chamar, que existe muita confusão ainda do inglês com isso. Comparado a um grupo que usou apenas as medicações e fez o cuidado geral. Aí a gente vê nos resultados que quem faz a medicação associada à dieta e exercício é muito melhor do que quem faz apenas os cuidados gerais e acha que a medicação vai resolver tudo. Ou seja, a importância desses fatores de risco se mostram cada vez mais relevantes, né, para a permanência do paciente bem do refluxo com o passar do tempo. Tá? A plaquinha está aí para mostrar a vocês talvez o que seja o melhor estudo disponível sobre refluxo, obesidade e sobrepeso e o uso de medicações já construído aí na ciência. Nós temos uma amostra final de quase 30 mil pessoas. É claro que é um estudo muito grande, ele serviu para vários outros fatores, tá? Mas o refluxo foi um deles analisado. E você vê coisas como, veja, por que isso aqui é fundamental a gente entender, pessoal? Porque para mim, como fisioterapeuta, nada pode ser mais importante ao abordar e conversar com pacientes com refluxo do que isso aqui. Porque isso é o que se mostra mais relevante em termos de dados robustos que a gente tem. Um exemplo para vocês, o paciente que usa um medicamento anti-refluxo por semana, ou seja, um antiácido, um prazol, um por semana, tá? Ou um ou mais, né? Mas o mínimo de um. Se ele perde 3,5 pontos no IMC, veja só, ele aumenta em quase 4 vezes a chance de resolver o refluxo de qualquer intensidade. Refluxo leve, moderado ou severo. No refluxo severo, se esse paciente tem um refluxo severo e perde os mesmos 3,5 pontos, ele vai para mais de 3 vezes a chance de resolver esse refluxo. Ou seja, a gente está falando de uma resolução do quadro, associada simplesmente a uma perda de peso com qualidade. Então, isso pode ser o que de melhor eu, como fisioterapeuta, repasse de informações para esse meu paciente, para que, junto ao profissional de educação física, ao nutricionista e ao médico, nós, como uma equipe multidisciplinar, possamos proporcionar esse tipo de resultado. Enquanto esse paciente não entender essa mensagem, tudo que eu fizer parece ser menos relevante do que isso. Não que não seja importante, mas o meu foco, pelo menos no primeiro momento, fica muito aqui. Tá? Um resumão dessa questão toda envolvendo exercício, né? Em geral, exercícios em excesso, né, ou intensidade alta, parece piorar o refluxo, tá? Eu tenho um problema grande aí com muitas pacientes, por exemplo, praticantes do CrossFit, que limitam a prática porque o refluxo aparece na hora do treino, muitas vezes, na hora da competição, e justamente porque existe alta intensidade, o levantamento de peso, muitas vezes a vassalva, né, associada ali, o bracing, enfim, tá? Então, a gente precisa colocar vários recursos aí para proteger essa paciente. Um deles é o exercício específico, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Exercícios realizados no trabalho e principalmente após as refeições pioram o refluxo. O cara é um carregador de caminhão, o cara é um... Nós, né, fisioterapeutas, trabalhamos muito com exercício, pessoal do Pilates, né, profissional da educação física também. Então, quando esse exercício está no trabalho após a refeição, ele parece mais prejudicado que ajudar. Exercício realizado no tempo de lazer, ó, é legal, tá? E baixas a médias intensidades também parecem ser muito benéficas no tratamento do refluxo, certo? Então, de forma geral, o exercício
é como mais um, entre aspas, remédio. A diferença entre o benefício e o prejuízo vai ser a dose, tá? Isso é papel nosso calcular, porque a gente vai estar se valendo da prática de exercício como tratamento para uma condição como essa, tá certo? Enfim, aí entram os exercícios específicos, como eu falei para vocês, que termina sendo a cereja do bolo aí, para o fisioterapeuta lançar a mão. Que, em resumo, né, como traz essa revisão aqui de 2018, esses exercícios são exercícios respiratórios diafragmáticos, tá? Que estão sendo reportados, né, como capazes de reduzir o sintoma do refluxo desse paciente que é refratário ao inibidor de bomba de próton, que não melhorou com prazol, tá? Principalmente quando associado a arroto, eructação. Certo? Outra citação aqui de uma outra revisão agora de 2016. Entre as modalidades de tratamento não cirúrgico, né, e não farmacológico, o exercício diafragmático parece exercer um papel importante e vem ganhando muita força, vem ganhando muito respaldo. Tá? Nós vemos aqui, por exemplo, esse trabalho, tá certo? Que avaliou exercício respiratório comparado a não fazer nada, o que não é uma coisa boa. O ideal seria ter testado contra uma outra forma de exercício, tá? Mas é uma das primeiras publicações aí, enfim. De certa forma, tem um resultado interessante, a gente pode começar a olhar para isso com bons olhos, tá? Enquanto recurso nosso da fisioterapia. Nós temos esse outro com amostra ainda muito pequena, que eu sei que está sendo replicado numa amostra muito grande, que mostrou um resultado preliminar, é um piloto, tá? Mostrou um resultado preliminar muito interessante também, com relação a piora ou melhora do refluxo, tá? Para quem fez exercício diafragmático. E esses trabalhos brasileiros aí aparecendo, né? Nós temos o pessoal do Ceará, nós temos o pessoal da USP também pesquisando em cima disso. Agora eu sei que está andando um trabalho bem legal lá no Rio Grande do Sul. E assim as coisas vão caminhando, né? Pensando nesses recursos aí da fisioterapia, tá certo? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre terapia manual envolvendo refluxo especificamente. Vejam, primeiro, a minha fala não é no sentido de que terapia manual não funciona, muito pelo contrário. Eu venho da terapia manual, eu tenho a formação toda em osteopatia, tá? Quiropraxia, fiz o curso do método Busquet, foi lá que eu conheci os meninos, Raul, Rodrigo, fui professor do método por quase 3 anos e meio aqui no Brasil. Então, uso bastante terapia manual na minha prática, mas a gente precisa ser realista quando a gente vai jogar isso na evidência. O que é que falta, na minha opinião? Não só para refluxo, para todas as condições gastrointestinais. Interesse de pesquisar por quem preconiza terapia manual, ou seja, as grandes escolas poderiam dar mais ênfase a isso, porque é possível e é extremamente cabível dentro da metodologia científica você estudar e comprovar terapia manual. Por isso que eu digo, às vezes falta interesse, tá? Então, analisando de forma muito realista, quando a gente pensa, por exemplo, num custo envolvendo terapia manual e exercício, você vai ter essa diferença. Exercício é custo baixo, terapia manual é custo alto, porque pagar por uma sessão de terapia manual é custo altíssimo. Quando a gente vai para o sistema público de saúde, né, isso se torna muito mais evidente, tá? Acesso, difícil e fácil. Terapia manual tem um difícil acesso. Eficácia, a gente não sabe, basicamente, a terapia manual. O que é que a gente vê? Prática clínica. Parece funcionar? Parece, mas isso é muito pouco. A gente precisa de bons níveis de evidência para assegurar esse tipo de afirmação. E exercício, como vocês viram aí, tem um amplo respaldo mostrando que pode ser muito benéfico, pode auxiliar bastante dentre os mais diversos tipos. Com isso, eu quero dizer o seguinte: é papel nosso, é papel meu, é papel de Raul, é papel de Rodrigo, de cada um de vocês, tornar essa realidade pública para que cada vez mais nós possamos investir em pesquisa, avaliando os efeitos da terapia manual, por exemplo, no que diz respeito ao refluxo gastroesofágico. Temos alguns trabalhos interessantes, sem dúvida, temos, sobretudo aqueles que se reportam ao diafragma, que usam liberação manual do diafragma, que usam inibições na região epigástrica e assim por diante. Mas, por exemplo, ao invés de avaliar isso com longo prazo, muitos trabalhos ficam só numa avaliação de efeito imediato, de curto prazo. E a gente precisa disso sendo mais estendido. A combinação da terapia manual com exercício, na minha opinião, deve ser o modelo ideal de pesquisa, tá? Porque é isso que a gente termina fazendo na prática clínica, né? Então, a crítica aqui não é no sentido de que terapia manual eu acho que não funciona, muito pelo contrário,
eu apostaria minhas fichas todas na hipótese de que funciona e é muito benéfica, porém, a gente precisa, como classe, olhar mais para isso, olhar para essa discrepância e querer trazer a terapia manual para o mesmo nível, né, de comprovação, digamos assim, que a própria utilização dos exercícios tem. Tá certo? Depois, se vocês quiserem, a gente bate mais papo sobre isso. Como eu deixei claro, eu quero focar na complementação disso tudo, para poder ficar mais claro para vocês que estão aqui presentes. Vamos agora falar aí da nossa querida... Ops, parece que travou aqui. Não está passando meu slide, Raul. Eu vou interromper o compartilhamento e vou abrir de novo, tá bem? Tá bem. Paulinho, clica em cima dele. Clica em cima duas Deve vezes. ter só... Eu cliquei, cara. Deixa eu interromper. Só um segundo, meninos. Eu não estou muito acostumado com o Zoom, cara. Eu faço tudo no Google Meet. Mas eu acho que agora vai. Vocês estão vendo aí, não? Voltou? Beleza? Agora sim. Voltou. Vamos falar de constipação. Tá legal? Tá tranquilo? Beleza. Tranquilo. Bora lá. Prisão de ventre. Famosa prisão de ventre. Doença intestinal. Veja, aqui constipação funcional não é uma constipação orgânica, que eu sei a causa. Por exemplo, um paciente que faz uma cirurgia de hérnia, de coluna, lesou nervo autônomo e tem uma constipação porque simplesmente o intestino não tem motilidade. Isso é uma constipação orgânica, patológica. É totalmente diferente do que a gente está falando aqui. A gente está falando de uma constipação funcional. Ou seja, não sabemos a causa. É o relato típico de que eu tenho isso a vida toda, desde que eu me entendo por gente, já tentei de tudo, não tem nada mais a ser feito, tá? Normalmente é assim. E a queixa principal vai ser essa, né? Dificuldade para evacuar, a diminuição de frequência, né? E a defecação incompleta, tá? A sensação de esvaziamento incompleto, por exemplo. Enfim, dor e ou inchaço abdominal podem estar presentes, mas não são os sintomas predominantes, tá? A dificuldade para evacuar e a redução de frequência serão os mais importantes. Nós temos uma prevalência bem importante, né? A depender, você vê que o desvio padrão é bem alto aqui, né? A depender da cultura, da região, isso varia muito, tá? Gênero feminino, ingestão calórica reduzida e aumento da idade são os principais fatores de risco para a constipação funcional. Aqui nós temos, talvez, dentre os recursos da fisioterapia disponíveis para ajudar uma pessoa com constipação, o melhor trabalho existente, que é uma revisão, é a única revisão sistemática com meta-análise, e que avaliou justamente o efeito de exercício, tá? Ela subdivide, ela avalia primeiro o exercício versus outras condutas de forma geral. Depois ela separa em exercício aeróbico versus outras condutas e exercício anaeróbico versus outras condutas, tá? Nós vamos dar uma olhada nisso tudo aqui agora. Então, aqui vocês têm o forest plot, né, o gráfico aqui da meta-análise, mostrando nesse primeiro grupo aqui exercício aeróbico, nesse segundo anaeróbico, tá? No caso, versus outras condutas, né, como eu citei anteriormente, e que no final das contas isso dá um resultado aqui positivo, né, favorável ao exercício, em 1,97 vezes de chance de melhorar da constipação. Porém, se você separar aqui de cara no olho, você vai ver que o exercício aeróbico tende todo para cá, né? E o exercício anaeróbico está para cá. Quando você junta tudo, ele ainda é positivo, mas se você só olhar para o anaeróbico, você já tem uma desconfiança de que ele não está ajudando tanto aqui na constipação, que é o que a gente vai ver agora, esses dois tipos de exercícios separados. Então, por exemplo, primeiro aqui o aeróbico, tá só exercício aeróbico aqui, tá? Existem essas danças, eu não sei bem como chamar, que são muito orientais, né? Parece um tai chi, algo nesse sentido, e a própria caminhada, a maioria dos estudos avalia caminhada mesmo, tá?
você vê que quando a gente tira o exercício anaeróbico da jogada, coloca só o aeróbico versus outras condutas, essa melhora, né, esse efeito positivo é maior ainda. Então, quem pratica exercício aeróbico regular, de baixa a moderada intensidade, tem aí mais ou menos 2,42 vezes chance de melhora da constipação, tá? Isso é o que a gente tem de melhor disponível, pessoal, para vocês terem uma ideia. Ou seja, como que eu vou conversar com o meu paciente com constipação funcional sem colocar isso como o primeiro ponto do debate? É uma pessoa que está com constipação e que não pratica um exercício aeróbico regular, prazeroso, acessível. A primeira coisa que eu preciso trazer para ele é esse tipo de informação, porque se ele resolve aderir a uma prática como essa, as chances dele estão aqui. Tá? As chances dele de melhora estão explícitas. A gente tem esse dado disponível, o que eu não tenho, por exemplo, envolvendo outras condutas. Tá? Esse outro trabalho é muito legal, muito interessante. Apesar do público ser mulheres obesas, o objetivo do estudo não é perder peso, não é perda de peso. O objetivo do estudo, o objetivo primário do estudo, isso está muito claro, é um estudo com uma metodologia muito boa, é melhorar da constipação. Então, mulheres obesas entre 20 e 40 anos. Vejam que coisa simples, separadas em 2 grupos. Tá? O grupo que fez exercício, no caso, o exercício aeróbico associado a dieta e cuidados gerais, quando o outro fez só dieta e cuidados gerais, ou seja, a gente colocou de diferente o exercício. 3 vezes por semana durante 12 semanas. O que é que elas faziam? Veja que besteira, pessoal. 10 minutos de aquecimento na esteira, 40 minutos nas 6 primeiras semanas, com 15 graus de inclinação e 20 a 40% da frequência cardíaca desejada para o emagrecimento. Nas 6 semanas finais, 40 a 60% da frequência cardíaca. Ou seja, uma medida objetiva que você consegue reproduzir perfeitamente na metodologia com 10 minutos de recuperação. Fazer isso, associar isso à dieta e cuidados gerais, melhora de forma significativa a constipação de mulheres obesas entre 20 e 40 anos, comparado àquelas que apenas fizeram dieta e cuidados gerais. Certo? Portanto, é o nosso papel trazer esse tipo de informação, preconizar, acompanhar e colocar, aqui no caso da constipação, o exercício aeróbico como tratamento. Tá? Existem vários trabalhinhos que analisaram também, saindo um pouco da temática exercício, toda essa história de eu gosto de chamar de ergonomia evacuatória, que é aquela história da posiçãozinha lá no vaso, né? A posição que você vai assumir lá, que todos vocês já viram essas imagens aqui em rede social, do banquinho para subir os pés e aumentar, né? Essa angulação aqui, simulando a posição de cócoras para favorecer esse alinhamento entre sigmoide e reto. Tá? Mas uma das coisas que você precisa certificar como fisioterapeuta é a capacidade que o seu paciente tem de fazer isso. Né? Ele não vai acocorar no vaso, é claro, mas para estar aqui confortavelmente, ele precisa ser capaz disso em termos de amplitude de movimento, em termos de controle, de estabilidade, etc. Porque não adianta ele olha uma imagem como essa na rede social, ele tenta reproduzir em casa e fica todo tensionado ali no vaso sanitário, com o pé no banquinho, o corpo querendo se jogar para trás, porque ele está todo entrevado, né? Ninguém vai fazer cocô assim, né, pessoal? Ninguém vai fazer, vai ser pior ainda, deixa a pessoa relaxada. Então, se a pessoa não é capaz, né, de assumir a posição de forma relaxada, o seu papel, né, muitas vezes vai ser proporcionar isso, para que, de fato, aí a posição possa ser benéfica. E, em resumo, o que a gente tem de evidência é realmente elevar o pé do chão com um banco para que os joelhos estejam acima dos quadris e a projeção do tronco para frente, essa história da posição do pensador, né? Como se fosse simular uma posição de cócoras, mas, por favor, deixe claro que o seu paciente não deve acocorar no vaso sanitário, porque isso pode ser extremamente lesivo, tá? Bem, terapia manual envolvendo constipação. Pasmem. Depois, se possível, eu quero a opinião de Raul no final. Meu amigo, só para você... Eu acho que eu já falei, inclusive, em curso isso, e nós já debatemos. Na minha opinião, como fisioterapeuta clínico que sou, não há nada mais nítido como recurso de terapia manual do que você realizar uma manipulação visceral no paciente constipado e ele, muitas vezes, de imediato, levantar da maca e ir ao banheiro, né?
Então, veja, nós temos um recurso que tem um potencial altíssimo. E a única evidência que a gente tem, pelo menos até a última busca que eu fiz, é essa aqui, é um trabalho de 2009, numa revista de enfermagem, mostrando que massagem, no sentido horário, no abdômen, é benéfico para a constipação, paciente muitas vezes acamada. É um ensaio clínico randomizado e controlado. Por que que a gente, fisioterapeuta, não tem ainda um ensaio gigante mostrando isso para poder dizer assim, ó, tá aqui, não precisa discutir mais. Porque parece não haver nada mais nítido para quem está no consultório realizando esse tipo de conduta do que a terapia manual para quem é constipado. Mas, infelizmente, eu preciso trazer essa informação para vocês. O que a gente tem de evidência é isso. Tá? Então, é mais uma vez o meu discurso anterior envolvendo o refluxo. Na minha opinião, o que falta? Interesse em investir em pesquisa nesse sentido. O que a gente tem? Fisioterapeutas por conta própria fazendo seus mestrados, seus doutorados, seus programas de capacitação, tentando pesquisar isso aleatoriamente, mas a gente não tem uma coisa organizada por quem preconiza, por exemplo, a terapia manual enquanto instituição, enquanto escola, né? Porque cada vez mais a gente precisa disso. O médico quer ver isso aqui. O médico quer ver se você tem um ensaio clínico randomizado, controlado, com uma boa metodologia que avaliou o que você está propondo para ele e dizer assim, ó, procura Rodrigo, procura Raul, procura Paulo, que a tua constipação vai se beneficiar muito do trabalho deles, tá? Então, veja, ao mesmo tempo que a gente tem revisão sistemática com meta-análise mostrando efeito benéfico do exercício aeróbico, a gente tem um ensaio clínico randomizado controlado de 2009 na revista de enfermagem com paciente acamado mostrando o efeito da terapia manual, que aí, no caso, é massagem. Veja a discrepância. Quer dizer que terapia manual não funciona? Não, de forma nenhuma. Quer dizer que falta a gente trazer o nível para aqui para cima, tá? Então, eu encorajo vocês aí que estão novinhos e chegando no mercado, que vocês possam ser agentes de mudança nesse sentido, junto conosco. Tá? Nossa batalha é essa já há vários anos, como eu comentava com o Raul no início do nosso bate-papo. Tá? Vamos falar de distensão abdominal, que termina sendo um tema que tantas vezes, né, o pessoal se interessa e tudo, enfim, que eu, vou ser sincero com vocês, me sinto muito à vontade de falar sobre isso, porque existem dois grupos no mundo que estudam esse tema, distensão abdominal funcional. Um deles é o de Barcelona, professor Mala Gelada, e o outro é o nosso aqui na Universidade Federal. É daí que vem a minha pesquisa de mestrado, é daí que vem toda a entrada da fisioterapia no ambulatório de gastroenterologia aqui, enfim, tá? É daí que surge esse processo todo. Então, é um tema que realmente merece um destaque. A gente, como fisioterapeuta, tem muita inserção, tá certo? As pessoas pouco conhecem sobre isso, sobre como a fisioterapia é relevante na distensão abdominal funcional. Para a gente falar de distensão abdominal, enfim, a gente precisa considerar tudo isso aqui, pessoal. Você vai primeiramente entender que é uma condição que, mais uma vez, permeia o eixo cérebro-intestino, tá certo? Que vai envolver todos esses fatores de risco, ó, alimentação, medicação, sensação anormal, né? Alterações de sensibilidade, alterações de motilidade, supercrescimento bacteriano, tá certo? É uma das possibilidades. O que a gente fala, basicamente, é isso aqui: alteração de resposta muscular, reflexo víscero-somático anormal, e é aqui que a gente vai focar daqui a pouco. Todas as alterações de microbiota, né, que podem gerar um quadro de distensão e inchaço, e as alterações de assoalho pélvico, que a fisioterapia pélvica já consegue nos ajudar bastante nesse sentido, tá certo? Então, é uma condição, como vocês veem, mais uma vez, né, multifatorial, que vai precisar de assistência de praticamente todas as profissões da saúde, para envolver todas essas possibilidades aqui de fatores de risco, tá? Vamos lá. Conceito. Caracterizada por sintomas subjetivos de plenitude abdominal recorrente, pressão ou sensação de gases presos, o que é o inchaço, e o aumento visível, mensurável, objetivo, que eu consigo ver no meu paciente, que é a distensão, tá certo? Em resumo, aquela barriga que amanhece sequinha e vai distendendo ao longo do dia, e ali, normalmente, à noite, está parecendo uma gestação de 3 meses.
tá certo? É esse quadro típico que traz tanto o sinal, o que eu vejo, como a queixa do paciente, a sensação, o sintoma de inchaço. Aqui no Nordeste, a gente usa muito a expressão empachado, né, que quer dizer muito bem o que isso significa, tá certo? É o bloating do inglês, tá certo? Pode ter dor abdominal, pode ter alteração de constipação, diminuição de frequência, de evacuação, mas essa queixa, né, de distensão e inchaço vai ser predominante. Como eu falei para vocês, nós temos aqui a diferença entre o que é o sinal, o que eu vejo, o que qualquer pessoa vê, e a sensação. Muitas vezes a gente pode ter uma coisa sem a outra. E até mais comum você ter a queixa de inchaço sem a distensão visível. Super comum nos atletas, né? Principalmente mulheres atletas, elas se queixam muito da sensação de empachamento, de inchaço. Quando você olha o abdômen, você não vê distensão, você vê um tanque de lavar roupas, muitas vezes, né? Parece até uma ironia, mas essa sensação dela é o que conta e é o que você pode incutir. Se você tem uma ideia, a gente vai falar de prevalência disso, mas da significância disso, né, no âmbito populacional, joga lá no Google, bloating, before and after, ou seja, bloating antes e depois, para você ver mais ou menos isso aqui, ó. A quantidade de mulheres, principalmente mulheres, né, que sofrem com isso diariamente, histórias que eu nunca imaginei escutar na minha vida. Uma noiva que perdeu um vestido, que não conseguiu, basicamente, casar direito ali, teve que apressar a cerimônia porque fez as medidas do vestido com o abdômen dela de manhã, e ela usou o vestido à noite com um quadro de ansiedade pelo casamento, já tinha comido umas porcarias no dia da noiva, e já estava toda distendida, e ela não conseguia respirar, né, na cerimônia. Enfim, coisas como essas e tantas outras histórias aí, que vocês talvez até conheçam também, tá certo? Como eu citei, né, existe uma prevalência muito maior em mulheres, tá certo? 20% comparado a homens, 10%. E as mulheres, além de sofrerem mais, elas atribuem mais severidade ao problema. Impacta mais as mulheres. Todo um contexto cultural, estético, né? Envolve muito isso, tá? Isso é uma resposta muscular estudada, analisada, sabida de uma pessoa considerada saudável depois que come. Uma pessoa que não se queixa de distensão e inchaço quando come. Em geral, o que a gente vê acontecer é que o diafragma diminui a atividade e sobe. Com isso, ele aumenta. O que precisa acontecer quando a gente come? Aumentar o volume da cavidade abdominal, porque chegou mais coisa ali dentro, né? Então, essa pessoa saudável, ela dá um jeito de aumentar esse volume no sentido longitudinal, tá? Seja de cima para baixo. Comparado a uma pessoa não saudável, ou seja, que se queixa de distensão e inchaço, né, como eu citei, a resposta é exatamente contrária. Esse diafragma, ao invés de relaxar e subir, ele tensiona e desce. Quando ele desce, automaticamente o abdômen é empurrado para frente e distendido. Tá? Isso daqui, comparado a isso, é considerada alteração de resposta muscular, característica desses casos. É uma alteração de controle motor, é um comportamento motor mal adaptativo que precisa ser corrigido com exercício. Aqui nós temos a comparação entre uma doença orgânica e uma doença funcional. Você vai ver aqui, por exemplo, imagine nesse quadro aqui, tá? Uma pessoa celíaca, ela está confortável, está com o abdômen tranquilo, ela comeu glúten. Aí ela vai fermentar um bocado. Os gases aqui estão em verde. Então, aumentou muito a quantidade de gases, ela vai distender o abdômen, ela vai jogar o diafragma para cima, ela vai estufar a parede abdominal. Aqui na doença funcional, você vê que o paciente ele sai de uma situação de conforto para uma situação de bloating, de inchaço, sem ter necessariamente mais coisas dentro do tubo digestório, sem ter mais gases sólidos ou líquidos. E a principal diferença é que o diafragma, ao invés de subir, ele desce. Ó, aqui ele sobe e aqui, da situação de conforto para a situação de desconforto, ele desce. Ele aumenta a atividade e desce, estufando a parede abdominal. Então, o problema central gira em torno dessa atividade alterada de resposta diafragmática após cada refeição. E a cada vez que você come, isso vai acontecendo um pouquinho durante o dia, até que chega ao pico de desconforto, normalmente ao final do dia. Tá certo?
Essas são as imagens mais atuais, tá certo? Disponibilizadas. Você tem aqui a pessoa, né, no estado normal, aí a resposta normal é essa aqui, ó. O diafragma sobe, estão vendo, ó? Parede abdominal até aumenta um pouquinho a atividade para poder reagir àquela chegada de conteúdo e fica nisso. Na pessoa não saudável, o que acontece é exatamente o contrário. O diafragma cai e a parede abdominal distende, tá certo? A culpa vai para o abdômen, mas você vê que muito do quadro está associado a essa resposta alterada do diafragma. Em resumo, é isso aqui, ó. Eu vou passar e voltar. Diafragma, parede abdominal, ó. Mais ou menos isso aqui, eu simulando o quadro, tá? Diafragma desce, aumenta a atividade, empurra a parede abdominal. Isso aqui está acontecendo todos os dias com essas pessoas. Certo? Essa situação número 2 aqui vai se instalando ao longo do dia. Esse é o fluxograma mais atual para a gente entender o papel da fisioterapia nesse processo. Aqui no meio está o tratamento dessa resposta alterada, tá? Que passa por praticamente qualquer possibilidade. Primeiro, se não tem sinais de alerta, vem para cá. Tá? Ou seja, sinais de bandeira vermelha. Se essa distensão em inchaço não está associada à diarreia ou prisão de ventre, ou seja, o que é que eu quero dizer associada? Se a distensão ela é secundária à constipação, por exemplo, a minha queixa principal é prisão de ventre, mas eu também tenho queixa de distensão. Mas minha distensão melhora quando eu consigo evacuar, certo? Quando não é assim, quando a distensão meio que independe da constipação da diarreia, eu venho para cá. Daqui eu parto logo para uma assistência nutricional. Não deu certo, trato resposta muscular. Se de alguma forma eu já fiz, venho para cá de novo, tá? E aí vai. Você vai ver que de uma forma ou de outra você vai cair aqui, voltando por esse fluxo, ó. Aqui no final, se nada deu certo, você vai de novo tratar a resposta muscular. Em resumo, a fisioterapia hoje precisa ser inserida em praticamente qualquer caso desse, porque mesmo quando tiver um sinal de alerta, mesmo quando tiver relação com constipação, diarreia ou com alteração orgânica, essa resposta muscular estará presente, essa resposta alterada, e ela precisa de exercício específico para corrigir. Essas são as características principais. O ritmo circadiano, ou seja, isso que eu falei, a barriga amanhece neutra e vai distendendo ao longo do dia. Não tem relação direta com outras queixas, sinais e sintomas gastrointestinais. Tem uma diferença entre a percepção, no caso, a presença dos gases, né, ou a sensação de estufamento. O paciente não necessariamente vê que tem mais gases, o movimento, o barulho deles, tá? É só o estufamento mesmo. Sem padrão, relação direta com tipos específicos de alimentos, talvez isso seja o mais importante. O paciente diz assim, ó, esse meu abdômen distende, independentemente do que eu como. Às vezes, com um copo d'água, ele estufa. Às vezes, eu como uma maçã e ele distende. Às vezes, eu como uma pizza e ele fica normal. Mas no outro dia, eu como pizza e ele distende completamente. Enfim, o não parâmetro, a não lógica, com tipos específicos de alimento, trazem muito peso para essa alteração de resposta muscular. Tá? Relação com esforço físico é super comum. Vários pacientes me procuram que dizem que depois de treino intenso, né, um HIIT, um crossfit, algo do tipo, o padrão de distensão se instala, e isso tem muita limitação, né? Com recovery, por exemplo, né? Possível relação com episódios de estresse, tá certo? E se já tentou intervir sobre alimentação, microbiota, e não funcionou muito bem, tá? Deixa eu só... Estou percebendo... Notei a falta aqui de uma característica importante, não sei se eu pulei, mas é a queixa de respiração curta, enquanto esse padrão de distensão abdominal está instalado. Por quê? Porque o diafragma envolvido nessa alteração de resposta muscular, ele já desceu e aumentou a atividade, o paciente normalmente recruta e lança a mão de musculatura acessória da respiração, trazendo essa queixa muito característica de uma respiração não satisfatória, uma respiração curta. A gente avalia isso, pessoal, no laboratório, para vocês terem uma ideia, com ultrassonografia. A gente avalia a mobilidade do diafragma com ultrassom. Isso, para fisioterapia respiratória, é super comum. A gente adaptou o exame, validou e
e usou, por exemplo, no ensaio clínico do meu mestrado. Tá? Então, você vê que essas pessoas com distensão abdominal funcional, elas têm uma mobilidade de diafragma reduzida, comparada a indivíduos saudáveis. E o nosso foco principal no tratamento vai ser melhorar essa mobilidade, porque quando melhora a mobilidade do diafragma, melhora a distensão, melhora o quadro geral do paciente. Tá? Aqui está o meu trabalho de mestrado, para poder ilustrar para vocês que eu não sou como é que eu posso dizer, um crítico, pela simples palavra, em relação à não investigação da terapia manual, porque a terapia manual eu fiz questão de inserir aqui no meu trabalho, combinada como, aí sim, a minha crença de fisioterapeuta clínico em relação à melhor maneira de colocar isso à prova, que é juntando as duas coisas, exercício e terapia manual, tá? Com mulheres, no caso, né, diagnóstico de síndrome do intestino irritável e distensão abdominal, fizemos um ensaio clínico e aqui as duas manobras de terapia manual incluídas. A famosa e clássica liberação manual do diafragma, tá certo? E que aqui já foi usada em vários trabalhos, né? E aqui uma primeira vez que aparece na literatura inibição de válvula ileocecal, tão usada, tão preconizada, por exemplo, em todas as escolas de osteopatia, em várias escolas de terapia manual de forma geral, mas nunca apareceu em nenhuma análise, tá? E meu trabalho foi o primeiro a incluir aí essa inibição. Depois, quem tiver interesse, eu mando a metodologia descrita certinha, né, como foi realizado, para vocês reproduzirem, tá? Mas a gente combinou terapia manual, essas duas técnicas, com exercícios específicos, que a gente chamou de CAD, correção abdominal e diafragmática. CAD 1, paciente na posição passiva, inspira e distende o abdômen. Na posição ativa, expira e eleva os joelhos do chão, com o objetivo de expulsar o ar, jogar o diafragma para cima e aumentar a atividade da parede abdominal no local indicado para corrigir essa resposta, que é mantida basicamente pelo ato, pela tarefa de solicitar que ele permaneça com os joelhos fora do chão. Eu não preciso tocar no nome abdômen enquanto ele faz esse exercício. E aí vem o CAD 1, depois tem o CAD 2, tá? Que muda pela oscilação do tronco para frente. E tudo isso entrou num modelo de tratamento, né? Nós temos 4 semanas de tratamento investigadas, implementando o CAD 1 na primeira semana, o CAD 2 na segunda, talvez evoluindo aí para 3 e 4, a depender do paciente, mas a combinação era exercício específico diariamente em casa, exceto os finais de semana, no horário de pior queixa dos sintomas, temos todas as dosagens estabelecidas, tá? E a terapia manual, quando encontrava comigo, e aí variava entre 2 ou 1 sessão por semana, a depender do cronograma, porque nós tivemos 6 sessões em 4 semanas, tá? Então, teve semana que o paciente fez 2 sessões, teve semana que o paciente fez uma sessão apenas. 6 semanas, com média de 20 dias de exercício específico em casa ao longo de 4 semanas, foi, maravilhoso para essas mulheres melhorarem. É um estudo ainda pequeno, nós tivemos amostra piloto, porque foi a primeira vez que isso foi investigado, mas já é alguma coisa para a gente, pelo menos, mostrar que a fisioterapia pode estar inserida. Por quê? Porque o grupo lá de fora, que eu falei para vocês, de Barcelona, pesquisou isso com biofeedback. Eles fizeram biofeedback e a gente fez exercício comum, exercício de pobre, digamos assim, né? Que a gente não tem recurso para comprar biofeedback para todo mundo. Então, poder mostrar que o exercício foi tão importante quanto, né? Tão benéfico quanto, torna, né, nossa abordagem mais acessível para a população. A gente consegue ajudar mais pessoas, sobretudo quando você pensa no sistema público de saúde, tá? CAD 3, o que muda é a oscilação para um lado e para o outro, tá? E o CAD 4 é a projeção do membro superior junto, né, com a retirada aí dos joelhos, tá? Vai um, volta, depois vai o outro, volta. E tudo isso, subjetivamente falando, com conforto. O paciente só chegou a esses níveis se foi legal, se foi tranquilo, prazeroso, percepção de esforço no máximo moderado. Se não, ela ficou no CAD 1 e 2 ali ao longo das 4 semaninhas, sem problema nenhum. Tá? Porque se eu gerar fadiga nesses grupos, eu estou falando de um comportamento motor mal adaptativo, um trabalho em cima de controle motor precisa ter qualidade. Né? Não tem como eu pedir que a paciente faça isso e acabe extenuada, eu não fiz nada. Tá? Enfim,
A gente associa isso com o padrão respiratório corretor, entra uma fase de relaxamento, depois a fase de correção, posição passiva, distendendo o abdômen propositalmente, posição ativa, fase ativa, corrigindo a resposta. Depois vai para a posição de pé, depois começa a entrar algumas complexidades aqui, como a retirada de um pé do chão, a competição com estímulos cognitivos, tá? Mexer no celular enquanto realiza o padrão corretor. Estímulos físicos, né? Realizar exercícios enquanto realiza o padrão corretor. Tá? Enfim, todo esse processo ele é preconizado como tratamento. No consultório a gente vê que isso dura aí mais ou menos uns 2 meses, 2 meses e meio, porque envolve a correção de resposta muscular e precisa realmente de tempo para poder a coisa se estabelecer. Tá? Com isso a gente fecha a distensão. Eu queria fazer algumas considerações finais aqui com vocês agora. Como eu deixei claro no começo, eu espero que tenha ficado claro isso, tá? O meu foco foi exercício para mostrar para vocês um outro mundo. A ideia não é trazer aqui uma comparação entre terapia manual e exercício, muito pelo contrário, dizer, ó, vocês são fisioterapeutas e vocês têm tudo isso também para lançar a mão. Vocês têm tudo isso também para ajudar pessoas com queixas gastrointestinais, tá? Em relação à terapia manual, eu vejo como uma ferramenta muito promissora. Porém, é nosso papel também colocarmos as cartas na mesa e admitirmos que precisamos de mais investimento, mais interesse na publicação, na pesquisa desse recurso que parece ser fantástico, tá? Temos inúmeros trabalhos, porém, existem muitas falhas, existem muitas lacunas importantes metodologicamente. Quando você vai conversar, por exemplo, com um gastroenterologista sobre isso, ele vai, de alguma forma, olhar para essas falhas. Pô, mas você só avaliou o efeito de uma manobra imediatamente após a sessão? Nem uma semana depois, nem um mês depois de um programa de 3, 4 sessões? Vocês entendem mais ou menos? Então, assim, que vocês peguem essa mensagem, que entendam que existe um mundo envolvendo fatores de risco, exercício geral, atividades físicas, exercício específico, que a gente pode lançar a mão, e, obviamente, todos os recursos em terapia manual, que se vocês estão aqui interessados no tema osteopatia, porque certamente vocês já ouviram falar, já de alguma forma, assim, entraram em contato, tá certo? E eu espero que vocês possam ser, junto comigo aí, com o Raul, com o Rodrigo, agentes de mudança nessa realidade que a gente precisa para a fisioterapia cada vez mais, tá? Bem, de mais do que isso, só o agradecimento, tá, aos meninos aí pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre isso, tá certo? Eu espero que tenha sido útil, que vocês tenham aproveitado, e, obviamente, quem se interessar, me procure, porque todas as referências eu posso disponibilizar sem problema nenhum, tá? Só você ter interesse de estudar, é isso que a gente precisa na fisioterapia. Agora eu fico à disposição de vocês aí eu espero que vocês tenham pelo menos alguma dúvida para não me deixar aqui na mão, tá? Depois de 1 hora de conversa, né? E a gente possa debater um pouquinho. Beleza? Vou encerrar aqui o meu compartilhamento.